Olá pessoal, professor Tomás Aquino aqui. Espero que vocês tenham passado uma ótima semana, né? Tomando os devidos cuidados, né? Máscara, álcool e evitar aglomerações. Beleza? Semana passada nós falamos aí, nós iniciamos os conteúdos, né? O assunto sobre a Revolução Inglesa. Deixamos algumas perguntinhas aí, professor, pergunta muito difícil, muito chata, né? Eu quebrei o meu cocão aí para resolver e tal, mas é assim mesmo, pessoal, é um trabalho de pesquisa, você tem que buscar. Eu acredito que vocês conseguiram aí algum sucesso aí na sua pesquisa. Bom, continuando, depois ao término, né, ao fim daquela dinastia Tudor, onde os reis Henrique VII, após a Guerra das Duas Rosas, se juntou em casamento e surgiu a dinastia, né, Tudor, onde Henrique VII foi o primeiro representante dessa dinastia. Ele vai conseguir fazer o quê? Vai conseguir aliar, né, o poder militar em suas mãos, centralizar o poder militar nas suas mãos, controlar o exército. Henrique VIII vai se separar da igreja, criar a igreja anglicana, certo? E Dona Elizabeth, né, a Rainha Elizabeth, ela vai conseguir fortalecimento da classe burguesa através do quê? De alianças, né? De um sistema de pirataria, né? Onde eles se tornaram corsários, ou seja, com apoio da Inglaterra, com apoio do parlamento, eles vão começar a trazer metais preciosos para a Inglaterra. Então, os piratas, né, que vão saquear muitos navios espanhóis, navios portugueses, eles vão começar a trazer riquezas para a Inglaterra e terá a proteção da rainha. Isso aí vai fortalecer e contribuir para o enriquecimento da burguesia. Isso vai ficar tranquilo, isso vai ficar jóia nisso aí. Bom, quem fará isso aí será Elizabeth, né? Elizabeth I. Mas continuando aqui, vamos falar sobre uma outra dinastia, a dinastia Stuart. Que essa dinastia vai vir logo após da Tudor. Quando Elizabeth morre, uma rainha, não deixou herdeiros para o trono, e famílias, né, próximas, primos, vão tomar para si o poder real. E serão esses membros aí que irão dar sequência aí ao governo monárquico na Inglaterra. Bom, com o fim da dinastia Tudor, surge a Stuart, com Jaime, uns falam Jaime, às vezes eu falava James, né? Mas é Jaime, né? Jaime I, que instituiu novos impostos e se aproxima do catolicismo. Então, o que vai acontecer? Ele vai querer fortalecer o poder absoluto real, né? Ou seja, o poder dos reis, ele queria fortalecer esse poder na mão. Porque lembrando o seguinte, a Inglaterra, ela respondia, eram duas instituições, o poder monárquico e o poder parlamentar, né? Ou seja, aquele grupo de deputados, os parlamentares que iam votar leis, né? E que inclusive a Magna Carta assinada por João Sem Terra vai dar esses direitos, né, para eles, né, de eles intervirem, ou qualquer monarca quiser alguma criação de algum imposto, alguma coisa que ele tivesse que fazer, teria que responder diretamente ao parlamento. Então o que vai acontecer? Vai ter essa instituição aí em contraposição ao poder real, mas Jaime I não queria isso aí, não. Ele queria abafar, ele queria controlar o parlamento, ele queria fazer com que o parlamento ficasse sob o seu domínio, né? Então o que vai acontecer? Ele vai se aproximar do catolicismo, certo? E a maioria no parlamento era protestante, presbiteriano, né? Puritano, anglicano, ou seja, não era a religião católica. E o pensamento religioso, né, dos puritanos, né, dos calvinistas, dos anglicanos, era o seguinte: a burguesia tinha um direito, né, era considerada uma bênção de Deus que elas enriquecessem, certo? Então isso era uma filosofia religiosa bastante interessante para esse grupo. E aí o catolicismo já pensava diferente. E aí a influência católica, ela ia abafar esse desejo de enriquecimento que era permitido pela igreja puritana, pela igreja anglicana do período. Então o que vai acontecer? A aproximação de Jaime I com o catolicismo, os puritanos e anglicanos vão ficar temerosos, né, de alguma lei que for contra suas intenções de enriquecimento, certo? E os impostos que justamente
Jaime I ele vai promover para enriquecer e fortalecer o seu poder real, beleza? Ele vai fazer tudo isso aí, mas o problema não está aí não, vai passar o governo dele. Aí vai vir o filho dele, Carlos I. Por que o senhor não botou a foto de Jaime I, professor? Porque eu queria destacar esse cidadão aqui, Carlos I. É esse aqui que vai escrever a história dele com sangue na história da Inglaterra, né? O nome dele vai ser escrito com sangue aí na história da Inglaterra. Bom, beleza. Carlos I aumenta seu autoritarismo, ele vai superar o pai dele. Ele vai se aproximar mais ainda da religião católica, certo? Né? Mais ainda do catolicismo. Ele vai aumentar mais os impostos e ele vai entrar numa briga com a Escócia, né? Vai entrar num conflito com a Escócia. Só que antes desse conflito ele tinha fechado o parlamento. E o parlamento que dava direito, né? Que permitia se ele podia gastar ou cobrar mais impostos para financiar as suas campanhas militares, as suas guerras. Só que como ele tinha fechado o parlamento, ele vai ter que abrir novamente o parlamento para pedir essa autorização para a criação de novos impostos, né? Para poder financiar a sua guerra contra a Escócia, também pertencente ali ao território da Grã-Bretanha, né? Próximo da Inglaterra. Então o que vai acontecer? Ele vai pedir para o parlamento o aumento dos impostos para financiar esse conflito e o parlamento vai dizer que não, de jeito nenhum. O que ele vai fazer? Ele vai fechar o parlamento e confiscar os bens. Olha o problema aí. Aí o parlamento não vai aceitar. E aí vai se criar o quê? Uma guerra civil, né? Eclode, ou seja, de uma hora para outra surge uma guerra civil, certo? Entre membros do parlamento liderados por um cara chamado Oliver Cromwell, um puritano, e o rei, junto dele, uma parte do parlamento, certo, católica, que tinha esse interesse de se manter ali, privilegiada, e a outra parte do parlamento, né, aburguesada, que tinha aquele interesse de menos autoridade do rei, menos privilégio da burguesia, com, digamos assim, melhores condições para poder se enriquecer. Então eles vão se aliar ao exército. Está aqui, ó. A Inglaterra, Carlos I aumenta seu autoritarismo, entra em conflito com o parlamento e eclode, surge de uma hora para outra uma guerra civil. A Inglaterra se divide entre rei e a nobreza feudal, né? Que desejava o quê? Privilégios, menos impostos para eles. E versus o parlamento e a nobreza aburguesada, aquela que queria enriquecer através do trabalho, através do dinheiro e tudo mais. Bom, Carlos I, então, é executado. Mas vamos entender todo esse desenrolar, né? Divide. A Inglaterra está dividida aí. Oliver Cromwell é o líder dessa revolução. Próximo slide, por favor. Essa guerra civil é chamada de Revolução Puritana, viu? Certo? Oliver Cromwell é esse aí, certo? É representante do parlamento. Após a vitória de Carlos, isso aqui é um outro contexto que eu quero comentar com vocês daqui a pouco. Mas o que vai acontecer? A guerra vai se desenvolver, né? Esses caras aqui, ó, o Diggers e o Leverett, eles são responsáveis por formar um exército que vai dar sustentação a Oliver Cromwell. Como? Eles serão, esses primeiros aqui, o Diggers, eles serão ansiosos por terra, por uma reforma agrária, né? Contra a propriedade privada, ou seja, a propriedade tinha que ser coletiva, né? O meio de produção da terra tinha que ser a todos, né? E eles queriam uma reforma agrária, uma melhor distribuição da terra. Os Diggers ansiavam disso aí e foram apoiar Oliver Cromwell na Revolução Puritana. Os Leverett, eles queriam o quê? Uma maior participação política, né? Voto, sem ser um voto censitário, mas assim, um voto mais aberto para a população, ou seja, então eles queriam direitos aí, jurídicos, para poder participar mais da política. E aí vão se juntar, aliar a Oliver Cromwell e vencer Carlos I, certo? Essa vai ser o desenrolar da guerra, o desenrolar do conflito. Tudo isso vai se resolver. Beleza. Carlos I perde a guerra, é decapitado. O parlamento permite que Oliver Cromwell mande decapitá-lo, ou seja, perder a sua cabeça. Por isso que eu disse para vocês que ele vai escrever
o nome dele na história da Inglaterra com sangue, com o próprio sangue. Aquela primeira imagem da nossa primeira aula retratava justamente isso aí. Lembra que eu falei, isso aqui é uma execução, né? Ele foi decapitado nessa situação, após perder essa guerra, e o parlamento impôs o seu poder, né? O parlamento vai impor o poder dele, do parlamento, contra o poder real, contra o absolutismo monárquico lá da Inglaterra, beleza? Aí vem uma nova fase, né? A República Puritana, de 1649 a 1658. O que vai acontecer com essa República Puritana? Oliver Cromwell vai ser o chefe dela, né? Ele vai tomar ela nas mãos, e aí ele vai criar algumas coisas bastante interessantes, né? Ele vai, representante do parlamento, após a vitória contra Carlos I, instituir uma ditadura, certo? Ele foi um ditador, ele impôs regras praticamente absolutistas. Ele vai criar conflitos com a Escócia também, reprimindo puritanos daquela região, e ele era um puritano. Perceba só como foi a situação dele, certo? Ele vai combater os opositores, né? E dentre esses opositores estão os diggers, aqueles que desejavam reforma agrária, que eram contra a propriedade da terra, propriedade privada. Ele vai reprimir rebeliões deles, porque no primeiro momento, o que vai acontecer? Eles vão ser aliados e vão ajudar a derrotar Carlos I. Mas depois, o que vai acontecer? Depois desse momento, eles vão se tornar contra Cromwell. Por quê? Porque eles queriam essas reformas, e Cromwell não permitiu essas reformas, beleza? Os Leverns também, do mesmo jeito, queriam, mas não conseguiram. Mas aí ele vai fazer essa oposição, vai combater, vai reprimir, certo? Foi tudo espinhos aí nesse conflito? Não. Teve também os atos de navegação. Como eram os atos de navegação, professor? É o seguinte: qualquer produto inglês produzido na Inglaterra ou recepcionado pela Inglaterra só poderiam ser transportados por navios ingleses. Isso eram os atos de navegação, né? Então a Inglaterra produzia muito tecido. Aí Portugal queria comprar esse tecido. Beleza. Portugal vai ter os navios ingleses que levarão esses tecidos para Portugal. Mas a marinha portuguesa também era forte, poderia fazer esse transporte? Não, não poderia, porque era uma lei. Os atos de navegação eram uma lei que qualquer produto que entrasse ou saísse da Inglaterra só em navios transportados por ingleses, pela própria Inglaterra. Entendeu? Isso vai enriquecer, fortalecer a burguesia inglesa. Certo? Bom, aqui, como foi dito, né? O fortalecimento da burguesia, né? Fortalecimento assim, fortalecendo assim a burguesia, né? A burguesia inglesa. Então vai ser essas medidas aí. Ele vai morrer, né? O governo dele vai ser de 49 a 58. Com a sua morte, que vai assumir é o filho dele, né? Richard Cromwell. Só que não vai ter a mesma habilidade política, não vai conseguir sufocar conflitos, né? Apaziguar, se relacionar bem com o parlamento, porque o parlamento tinha a burguesia, né? Tinha o parlamento, né? Os deputados burgueses, né? A nobreza aburguesada e a nobreza daquela, né? Tradicional, que queria mais poderes reais. Então ele não vai conseguir equilibrar essas forças. E aí, com medo de uma nova guerra civil, o parlamento vai convocar um membro da família Stuart, daquela família pivô, responsável por aquele conflito ali da Revolução Puritana. É assunto do nosso próximo slide. Aqui. É chamada Restauração Stuart, e que vai dar origem à Revolução Gloriosa. Carlos II restaura a dinastia Stuart novamente na Inglaterra e promove perseguições religiosas e políticas. Após sua morte, vou ficar por aqui, viu? Então o que acontece? O parlamento vai chamar Carlos II, filho de Jaime, né? Filho de Carlos I, Carlos II, filho de Carlos I, para ocupar o trono inglês. E aí eles vão fazer um acordo, ele vai prometer que não vai interferir aí no parlamento, que não vai utilizar de autoritarismo, vai dizer isso, de fala, mas de prática não.
que ele vai começar a perseguir o parlamento novamente. Ele vai se aproximar do catolicismo, dos católicos, que tinham uma visão, que era uma nobreza, né? Que tinha uma visão diferente, que queriam privilégios, né? E aí a nobreza aburguesada, né? Os burgueses, né? Eles vão ficar temerosos dessa situação, né? Porque eles eram de maioria puritana, lembrando, né? A nobreza, né, tradicional era católica, né? E a nobreza puritana, né? Ela era capitalista, né? Ela tinha mais tendência capitalista. Então o que vai acontecer? Todo esse processo aí. E o que acontece? Carlos II se aproxima da nobreza católica, a nobreza aburguesada teme essa aproximação, mas engole a seco. Ele cria novos impostos também, mas termina o seu governo. Quando termina o seu governo, veio o irmão dele, né? Jaime II, e vai aumentar isso aí. Inclusive, ele vai se converter, mesmo de raízes anglicanas, ele vai se converter ao catolicismo. Aí pronto, aí o parlamento endoida. Aí o parlamento vai falar assim, pronto, ele é agora um rei católico e nós puritanos aqui vamos ter pressionados, termos uma pressão contra nós. Então o que vai acontecer? Temerosos de uma nova guerra civil, de um novo problema desse tipo, igual foi a Revolução Puritana, eles vão por debaixo dos panos fazer uma proposta, né, para a filha de Jaime II, Dona Maria, para ela convocar, chamar o seu irmão Guilherme de Orange, certo? Para ele vir com o seu exército, tomar conta da Inglaterra e ocupar o trono inglês, beleza? Essa era a ideia. Ou seja, o genro de Jaime II da Inglaterra iria dar um golpe, né? Um golpe de Estado, um golpe político, um golpe de militar, destronar Jaime II e ocupar o trono. Essa foi uma manobra feita pelo parlamento, né? Pela aquela nobreza aburguesada, né? Puritana, junto com a anglicana, se juntaram e fizeram essa manobra aí. E ele vai aceitar. Chega até a Inglaterra, Jaime II, com medo, né? Com medo do conflito armado novamente, vai se exilar na França, vai morrer na França, certo? E aí Guilherme de Orange vai instituir um governo. Só que antes dele instituir esse governo, ele vai assinar alguns documentos, né? E um documento, para falar de realidade, vamos lá, uma palavrinha um pouquinho diferente da nossa, né? Bill of Rights, que será o seguinte, a Declaração de Direitos. Essa Declaração de Direitos vai ser uma série de medidas que o monarca, os reis a partir de então, vão ter que submeter-se às vontades do parlamento. Primeiramente, o parlamento vai ter um exército próprio e permanente, ou seja, um exército do parlamento, permanente do parlamento. Deu para entender a ideia? Então isso aí já vai dar o quê? Um fortalecimento do parlamento, uma independência jurídica, ou seja, juízes que irão julgar as ações, né, de deputados, né, do parlamento, do monarca. Eles vão ter uma independência, ou seja, o monarca, a monarquia inglesa, ela não vai ter mais autoridade sobre o poder judiciário, aquele que vai julgar as leis. Então vai ter essa independência e uma série de outras coisas. Então nós temos aí essa limitação. E até hoje, o parlamento inglês é assim. É uma monarquia parlamentarista, que tem um rei lá, a Rainha Elizabeth I, e ela está lá, certo? Governando, mas quem toma as decisões mais, digamos assim, mais importantes, né? É o parlamento, importante para a população, para a economia, conflitos e tudo mais, é o parlamento inglês. Até hoje surge essa forma de governo lá na Inglaterra, beleza? A monarquia parlamentarista. Tal acontecimento ficou conhecido como Revolução Gloriosa. Por que Revolução Gloriosa? Porque essa manobra aí, em trazer Guilherme de Orange, desocupar, né, tomar o trono das mãos de Jaime II, que não ocorreu nenhum conflito armado, nenhum derramamento de sangue, foi o quê? Uma glória, foi o máximo, né? Não teve nenhuma consequência drástica de sangue, certo? E aí o que vai acontecer? O fortalecimento da burguesia, né? Da nobreza aburguesada. Ela vai crescer, e aí a gente vai para um processo chamado Revolução Industrial, né? O processo de transformação da produção, onde as máquinas agora vão começar a produzir os produtos em alta escala, em grande quantidade, e vão
enriquecer a classe burguesa. Beleza, pessoal? Bom, próximo slide. Né? Conclusão. Todos esses eventos, mais a influência do pensamento iluminista, essa separação, né, da igreja, né, instituição, do poder paralelo ao poder do monarca, limitando entre leis e tudo mais, vai ser o quê? Ideias iluministas, né? Terão membros, pensadores aí que irão participar aí. John Locke, por exemplo, um dos iluministas, né, que queria a tripartição do poder, a divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, né? A ideia é mais ou menos essa. Ele vai participar do parlamento inglês, ele vai ajudar na confecção aí da Declaração de Direitos, certo? Então, possibilita o fortalecimento de duas instituições poderosas na Inglaterra, o parlamento, né? Que aí vai ser aquela contraposição ao rei, e nós temos aí uma figura bastante importante aí, interessante, né? Carlitos, né? Charlie Chaplin, daquele filme Tempos Modernos, onde está representando aí a Revolução Industrial e o crescimento da classe burguesa. Próximo slide. Para concluirmos, né, a realização dos nossos exercícios aí, para a gente encerrar essa aula de hoje. Bom, semana passada eu deixei esses exercícios aqui para vocês realizarem, né? A gente não abordou todos os assuntos, mas agora a gente irá tratar dele através da sua pesquisa, que eu espero que você tenha feito em casa. Quais foram os reis responsáveis, respectivamente, ou seja, um após o outro, pelo controle do poder militar, a independência religiosa e o fortalecimento da burguesia na Inglaterra? E a que dinastia tais reis pertenciam? Ora, a dinastia Tudor. E os reis foram Henrique VII, ele vai conseguir controlar o exército em suas mãos. Henrique VIII vai separar da igreja, criando a igreja anglicana, certo? E Elizabeth I, né? Que ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que a burguesia ela venha crescer, ela venha enriquecer os seus cofres através daqueles atos de pirataria, né? Corsário e tudo mais. Beleza, pessoal? Então vai ser essa a resposta da primeira questão. Segunda questão. Autoritarismo real, ou seja, o absolutismo. Perseguição política e religiosa. Situação essa que levaram a Inglaterra à Revolução Puritana. Que rei foi responsável por tal revolução? E a que dinastia pertencia? O rei Carlos I da dinastia Stuart. Lembra que ele vai se aproximar do catolicismo, né? Aí a burguesia, né? A nobreza, a burguesia de características puritanas, eles vão ficar temerosos daquela aproximação, e aí vai explodir, né? Estourar, eclodir aí a Revolução Puritana, certo? E aí após o término da guerra, com o fim da guerra, ele vai ser decapitado pelo parlamento, pela autorização do parlamento, por Oliver Cromwell. Então, tudo isso aí. Bom, terceiro. Política implantada por Oliver Cromwell em que produtos ingleses só poderiam ser transportados por